24 horas após o jogo Flamengo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Flamengo, a gente pode fazer uma análise mais serena, racional e pés no chão sobre o que foi esse empate, não a análise tática do jogo, mas o que representou esse empate e principalmente o que isso representa para a temporada do Flamengo, em vários sentidos. Por exemplo, o Flamengo empatou com um adversário que é o nosso principal concorrente ao título do Campeonato Brasileiro, e não só do Campeonato Brasileiro, mas das outras competições que o Flamengo está disputando, como Libertadores e Copa do Brasil. E na verdade, eu sei que tem toda essa questão que o Flamengo poupou e tudo mais, poderíamos ter ganho, ok, mas na verdade, a gente tirou 2 pontos do Palmeiras e não perdeu, porque o Palmeiras jogou em casa. E o Palmeiras é um dos protagonistas do campeonato do futebol brasileiro hoje. Claro, de novo, o Flamengo tem o melhor elenco, poderia ter ganho se entrasse com o time titular, mas aí tem outras coisas por trás. Então, no frigir dos ovos do Flamengo, conseguiu poupar alguns jogadores que a fisiologia disse que tinha risco de lesão e também conseguiu mostrar força, ou seja, o Flamengo com o time ali sem 2 dos principais titulares conseguiu equiparar o jogo no primeiro tempo com o Palmeiras, não importa se jogaram bola ou qualquer outro esporte, mas eles conseguiram uma equivalência de forças. E no segundo tempo, quando o Flamengo entra com os 2 titulares, De La Cruz e Pedro, o Flamengo mostra um nível muito superior ao do Palmeiras. Ou seja, com o time, vamos dizer assim, misto, conseguiu equiparar forças dentro da casa do adversário. E com o time já titular, conseguiu mostrar que é muito superior ao adversário, na casa do adversário. Então, querendo ou não, isso é mostrar força, isso é ganhar confiança, isso é passar uma mensagem de quem realmente é o protagonista e o real candidato ao título. O Palmeiras, eu acho, na minha opinião, que vem um escalão abaixo em termos de elenco e de time mesmo, de conjunto, parte tática mais desenvolvida. Mas a questão individual, a questão técnica, o Flamengo não é um escalão só, eu acho que é bem superior ao Palmeiras se você for ver jogador por jogador, né? Principalmente da parte ofensiva. Então, o Flamengo mostra força nesse sentido. Um outro ponto que é importante destacar é que o Flamengo deve chegar inteiro para o jogo principal até aqui na temporada. Não era o jogo contra o Palmeiras, o jogo principal, porque é o início do Brasileirão, mas é o jogo contra o Bolívar na altitude. Porque esse jogo, caso o Flamengo perca, ele não depende só dele para ser o primeiro do grupo, no seu grupo da Libertadores. E a gente sabe que isso pode desencadear todo um chaveamento do ponto de vista de confrontos, de pegar um chaveamento mais difícil para o Flamengo na Libertadores, complicando a temporada do Flamengo em definitivo. Então é importante ter esse olhar para esse jogo contra o Bolívar. Eu ouvi alguns comentaristas falando: mas o potente Bolívar, o time boliviano, menosprezando o time boliviano, mas o que tem que levar em consideração não é que é um time boliviano, é que o jogo é em 3.600 metros. Historicamente, isso faz muita diferença. Então o Flamengo tem sim que levar esse jogo como o jogo mais importante da temporada até aqui, porque basicamente esse jogo define o primeiro lugar no seu grupo da Libertadores e o chaveamento para as próximas fases da competição, que deve ser a prioridade do Flamengo. Então é claro que esse jogo contra o Bolívar é muito importante, e não é porque o Bolívar é um grande adversário, mas porque pelo contexto do jogo, pela questão da altitude, se torna um jogo muito espinhoso e o Flamengo tem que levar com toda a prioridade. Então, no contexto geral, o Flamengo foi lá com o Palmeiras, poupou jogadores, manteve uma diferença de 3 pontos, empatou, merecia ganhar, mostrou força e vai inteiro para o jogo contra o Bolívar. Então, na minha opinião, no balanço, você pode discutir isso, aquilo, outro, mas no balanço geral o saldo é positivo. E um outro ponto que eu acho interessante de discutir, porque agora todo mundo virou fisiologista, né? Todo mundo fala: mas o Flamengo devia ter jogado com o time titular, essa história de poupar é coisa de quem não tem o que fazer, porque o Jorge Jesus isso, porque o Jorge Jesus aquilo. Poxa, eu sei disso, mas sabe, é difícil você discutir quando você não entende do assunto, né? Quando do outro lado tem pessoas que estudam, né, que trabalham
a ciência da saúde, porque é uma ciência. Então os caras trabalham, são profissionais super reconhecidos. Então, baseado nesse trabalho, baseado no seu conhecimento técnico e empírico, baseado nos instrumentos que o Flamengo tem, nas ferramentas, vamos lembrar que o Flamengo tem um dos CTs mais modernos, então o Flamengo usa todos esses instrumentos para detectar risco de lesão. E aí a gente, torcedor que pouco entende do assunto ou nada entende, vem querer dar pitaco cornetando os caras que estão fazendo o seu trabalho. Então eu acho que tem que moderar isso daí e entender o outro lado também. A comissão técnica como uma comissão técnica multidisciplinar, e obviamente se você tem um fisiologista tão bem renomado como é o do Flamengo, que veio com a comissão técnica do Tite, você tem um departamento de saúde tão bem estruturado, é óbvio que você deve dar ouvidos, atenção para isso. Do contrário do que vale a pena investir tanto em instrumentos, máquinas, para fazer exames profissionais, se você não vai dar atenção para isso. E fica aí a reflexão de nós, torcedores, ficarmos julgando tão profundamente aquilo que a gente conhece pouco ou desconhece. Bom, vamos acompanhar a semana. Como eu disse, o Flamengo tem um jogo muito importante contra o Bolívar, na altitude. Esse, para mim, é o jogo-chave. O brasileiro, querendo ou não, a gente manteve uma distância de 3 pontos do Palmeiras. Eu acho que o confronto vai se enrolar muito entre esses dois times. E como eu disse, o Flamengo mostrou força. Mesmo com o empate, mostrou que é o time mais forte que o Palmeiras, jogando na casa do adversário com um time misto, equiparou forças, e quando teve com o time completo, mostrou que é muito superior. E eu acho que isso tem uma mensagem, isso traz muita confiança para o time, e para o time adversário mostra que ele vai ter que compensar de alguma maneira para competir com o Flamengo, e essa maneira não vai ser na bola, porque bola eles têm menos. Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva, então peço sua ajuda, deixar aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas. E claro, comente aqui, quero saber sua opinião a respeito do conteúdo, se você gostou ou não, pode até sugerir algum outro conteúdo para a gente abordar aqui, interaja, isso é importante. E claro, compartilhe com seus amigos e até a próxima.